Alô. Bem, nada melhor que rapidamente passarmos a solenidade de abertura, né? E eu já falava aqui brincando com o Derneval que com esse título de cidadão honorário de Uberlândia, ele recebe também o título de cidadão honorário do mundo, né? Que acho que é nós, pela posição teórica, metodológica, política que adotamos, nós lutamos pela emancipação de toda a humanidade. Bem, desnecessário apresentação, necessário ficar com muitas palavras. Acho que o importante é passarmos imediatamente a palavra para que o Derneval profira a sua conferência de abertura deste evento. Bem, Derneval, sempre uma honra estar do seu lado participando do evento. Inicialmente, eu agradeço o honroso convite para proferir esta conferência de abertura desse tríplice evento, que está ocorrendo a partir de hoje até o próximo dia 22. Trata-se do 11º, não vou repetir, vocês já ouviram várias vezes, tríplice evento. Considerando que o tema geral desse evento gira em torno da questão da defesa da escola pública, é desse tema que devo tratar nesta conferência. Começo, então, registrando que, na atual conjuntura, tenho sido instado frequentemente a falar sobre a defesa da escola pública. Com efeito, esta é a 5ª vez que, recentemente, estou sendo chamado a tratar dessa questão em eventos que adotaram como tema central a defesa da educação pública. Em 1º de novembro de 2017, participei da mesa de encerramento do Congresso Internacional Comemorativo dos 45 anos da Faculdade de Educação da Unicamp, cujo tema central foi Escola Pública no Brasil, momentos difíceis, mas não impossíveis. No dia 13 de julho de 2018, proferi a conferência de encerramento do 3º Congresso de Pedagogia Histórico-Crítica, cujo tema central foi Pedagogia Histórico-Crítica em defesa da escola pública e democrática em tempos de projetos de escola sem partido. 2 dias depois, no dia 15 de julho, proferi a conferência de abertura da 13ª Reunião Regional Sudeste da ANPED, que também teve como tema central a defesa da educação pública. No dia 21 de março de 2019, proferi a conferência de abertura das atividades do 1º período letivo de 2019 da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, tratando do tema Faculdade de Educação, Pedagogia e Pós-Graduação na luta pela educação pública. E agora sou incumbido de abrir 3 eventos simultâneos tratando igualmente da defesa da escola pública. De fato, são tempos bicudos esses que estamos vivendo, marcados por incrível retrocesso político, com impacto negativo sobre a educação em geral e sobre a escola pública em particular. No evento comemorativo dos 45 anos da Faculdade de Educação da Unicamp, em novembro de 2017, tratei da escola pública diante da perversa equação da política educacional brasileira no período pós-ditadura militar, traduzida na fórmula filantropia mais protelação, mais fragmentação, mais improvisação, igual precarização geral do ensino no país. Tratei também da política educacional brasileira hoje, em tempos de golpe, mostrando os retrocessos que estão acontecendo, para concluir com considerações sobre a necessidade de mobilização em defesa da escola pública
para reverter os efeitos deletérios provocados pelo golpe. No terceiro Congresso da Pedagogia Histórico-Crítica, provocativamente introduzi pequena alteração no tema da conferência em relação ao tema central do Congresso, nomeando-a nos seguintes termos: a defesa da escola pública na perspectiva histórico-crítica em tempos de suicídio democrático. Ao tratar do tema, situei a questão da escola pública a partir das principais concepções teórico-políticas, a saber, o liberalismo clássico, o liberalismo renovado, o neoliberalismo e o socialismo, tratados em articulação com o retrato em branco e preto da escola pública em sua manifestação empírica na sociedade capitalista. Abordei, então, cada uma dessas concepções, considerando seus impactos na questão da escola pública. Após considerar os fundamentos ideológicos e econômicos da concepção liberal de escola pública, observei que foi sob a égide do liberalismo clássico que, no plano prático, se levantou a bandeira da escola pública universal, gratuita, laica, obrigatória e democrática, cuja instalação foi se dando a partir do século XIX na forma dos sistemas nacionais de ensino. Nesse novo contexto, a educação assumiu uma função explicitamente política. A escola passou a ser entendida como um instrumento para transformar os súditos em cidadãos, portanto, um instrumento de participação política, a via efetiva para se implantar a democracia. Tratava-se de uma proposta que representava os anseios não apenas da classe dominante, mas também da classe dominada. Mas se a participação política das massas configura um interesse comum a ambas as classes, ao se efetivar, acaba por colocá-las em confronto, uma vez que os interesses específicos de uma e de outra são inconciliáveis em última instância. Nessas condições, a sociedade moderna, de base capitalista, ao mesmo tempo que espera e exige da escola a formação para a democracia, inviabiliza essa tarefa, impedindo a escola de realizá-la, dadas as novas formas que a luta de classes vai assumindo, o que obriga o próprio liberalismo a se renovar. Passei, então, a tratar do liberalismo renovado. Essa é uma forma de me referir ao período keynesiano, né? Porque, na verdade, aquele que era o neoliberalismo na época. Depois veio um outro neoliberalismo que até quando ele surgiu, surgiu em 91, eu preferi chamar de pós-liberalismo, né? Então, eu passei a tratar do liberalismo renovado, mostrando que a crítica radical dos socialistas à economia capitalista, a crítica à organização social e ao Estado burguês, acompanhada da prática política do movimento operário, pôs a nu o choque brutal entre o indivíduo abstratamente considerado do liberalismo e os homens reais, entre o Estado de direito e o Estado de fato, entre a liberdade e igualdade genéricas e a opressão e desigualdade concretas inerentes ao funcionamento da sociedade capitalista. Tendo triunfado sobre o antigo regime, a burguesia vê sua vitória ameaçada pela força do movimento operário. O triunfo tinha sido apenas parcial, pois a Revolução Burguesa, realizada com o concurso das forças proletárias, corria o risco de ser aprofundada e transformada numa revolução socialista. Ocorreu, então, uma progressiva reformulação dos conceitos centrais do liberalismo clássico, tarefa que teve como principal formulador Keynes, que, sob o impacto da crise geral da economia capitalista, que eclodira em 1929, dedicou-se a elaborar a concepção que atribui importância central ao Estado no planejamento racional das atividades econômicas. A questão principal para ele, para Keynes, era combinar a regulação da economia pelo Estado com o funcionamento da economia de mercado. No dizer de Gilson Schwartz, né, um livro sobre Keynes, naquela coleção Encanto Radical, da editora Brasiliense, né,
A pretensão de Keynes era reformar o capitalismo antes que ele mesmo se destrua totalmente. Suas ideias, em consonância com os programas da social-democracia, permitiram estabelecer um compromisso entre o empresariado, os sindicatos de trabalhadores e o Estado, para promover políticas públicas com vistas à construção do estado de bem-estar. Essa versão keynesiana do liberalismo exerceu um influxo positivo no desenvolvimento da educação pública democrática. A atmosfera desse novo liberalismo possibilitou o aumento dos gastos públicos com a educação, pois os dispêndios com a educação passaram a ser desejáveis, não apenas por razões sociais ou culturais, mas por motivos econômicos, garantindo retorno mais compensador do que outros tipos de investimento ligados à produção material. A educação passou a ser concebida como sendo dotada de um valor econômico próprio, um bem de produção, passou a ser chamada de capital humano, e não apenas de consumo. Do ponto de vista desse novo liberalismo, fazia todo sentido manter e ampliar a educação pública pela via de um forte incremento dos recursos orçamentários alocados pelo Estado para os fins da manutenção e desenvolvimento do ensino. Considerando, porém, que a chamada Era de Ouro do capitalismo, que pôs em funcionamento o estado do bem-estar, esgotou-se na década de 1970, com um fenômeno que ficou conhecido como reconversão produtiva, dando origem a uma nova ordem socioeconômica e política, que recebeu o nome de neoliberalismo, passei a tratar do neoliberalismo, mostrando que esse novo pensamento hegemônico convergia em torno de um denominador comum: o ataque ao Estado regulador e a defesa do retorno ao Estado liberal idealizado pelos clássicos. A reordenação empreendida implicou, no campo econômico, a elevação ao status de valor universal de políticas como o equilíbrio fiscal, a desregulação dos mercados, a abertura das economias nacionais e a privatização dos serviços públicos. No campo político, a crítica às democracias de massa. Nesse novo contexto, a política educacional assume o caráter de um neoconservadorismo. Diante do mote do Estado mínimo, passa-se a considerar a decadência da escola pública como resultado da incapacidade do Estado de gerir o bem comum. Com isso, advoga-se também na educação a primazia da iniciativa privada regida pelas leis do mercado. Essas proclamações, ditas neoliberais, continuam sendo difundidas na conjuntura atual, acentuando o entendimento de que o Estado atravessa uma crise profunda com perspectivas sombrias para a educação pública e para a própria democracia. Passei, então, a evidenciar os impactos negativos do neoliberalismo no ataque à escola pública democrática por meio de dados empíricos referentes à situação do ensino nos Estados Unidos e em vários países da América Latina, além do Brasil. E concluí esse primeiro tópico abordando a visão do socialismo sobre a escola pública. Considerando a defesa enfática da educação pública pelo liberalismo, dir-se-ia que no socialismo tal posição, a fortiori, seria detectável. Isso porque, se o liberalismo, baseado na propriedade privada, situa a educação no âmbito da esfera pública, o socialismo, preconizando a abolição da propriedade privada e a consequente socialização dos meios de produção, seria ainda mais enfático quanto ao caráter público da educação colocada sob a responsabilidade do Estado. Esta suposição seria ainda reforçada se considerar que o socialismo, enquanto regime de transição do capitalismo para o comunismo, coloca em posição central o papel do Estado no processo de transformação da própria base econômica da sociedade. Ora, se o Estado passa a exercer uma função econômica central no socialismo, coerentemente, o seu papel na esfera educativa deveria ser reforçado. Assim, à primeira vista, a defesa do controle estatal da educação pelo liberalismo poderia parecer estranha. E, ao contrário, do ponto de vista do socialismo, essa posição resultaria incontestavelmente lógica. No entanto, não é o que se patenteia quando procedemos ao exame da história do socialismo, seja do ponto de vista de seus principais teóricos,
seja do ponto de vista das lutas travadas pelas organizações operárias. Efetivamente, os teóricos do socialismo, de Babeuf a Ferrer, passando por Owen, Cabet, Proudhon, Robin e mesmo Blanqui, manifestaram, via de regra, acentuada desconfiança no que respeita ao papel do Estado em matéria de educação. Por um lado, isso parece compreensível, seja porque os autores citados se alinham ao âmbito das correntes anarquistas ou do socialismo utópico, que preconizam a imediata destruição do Estado, seja porque a referida desconfiança tem como alvo o Estado real, isto é, o Estado burguês. Por outro lado, contudo, o próprio Marx participa também dessa desconfiança e, ao analisar a experiência de um Estado proletário objetivado na Comuna de Paris, avaliou positivamente a iniciativa de desembaraçar a educação de toda interferência do Estado. As reservas de Marx em relação ao papel do Estado na educação derivam do próprio entendimento construído pelos clássicos do marxismo sobre a essência do Estado. O Estado, é compreendido como força especial de repressão, que se tornará supérfluo quando, superada a divisão da sociedade em classes com os antagonismos que lhe são inerentes, não haverá mais o que reprimir. Esse é o entendimento expresso por Marx na Miséria da Filosofia, no Manifesto do Partido Comunista, em O 18 Brumário e em várias passagens de A Guerra Civil em França, que descreve e interpreta a experiência da Comuna de Paris. O mesmo se diga de Engels no Antidúrio, de Lenin no Estado e a Revolução e de Gramsci em Nota sobre Maquiavel, a Política do Estado Moderno. No entanto, não se deve confundir as reservas em face do Estado com reservas em torno da educação pública. No Manifesto do Partido Comunista, assim como nos debates travados nos congressos da Primeira Internacional entre 1866 e 1869 e em 1875 na crítica ao programa de Gotha, Marx se posiciona claramente em favor da gratuidade e da obrigatoriedade do ensino, o que implica o caráter público da educação. Em outros termos, admite-se que o ensino seja estatal, mas sem ficar sob o controle do governo, isto é, cabe ao Estado manter, fixar as regras de recrutamento dos professores, estabelecer as disciplinas a serem ensinadas e fiscalizar o cumprimento das normas, abstendo-se, porém, de controlar as atividades desenvolvidas. Vale dizer que caberia aos próprios trabalhadores definir, de acordo com os seus interesses, os rumos do ensino, controlando assim o serviço relativo à educação. Em síntese, dir-se-ia que o liberalismo, como ideologia da burguesia no poder, podia definir sem reservas a responsabilidade do Estado em matéria de educação, já que, por controlar o Estado, a burguesia estaria, dessa forma, controlando também a educação. Agora, o socialismo, não tendo os trabalhadores o controle do Estado, só poderia definir com reservas o papel do Estado na educação, o que significa que a luta dos trabalhadores pelo controle da instrução se articulava com a luta mais ampla pelo controle do processo produtivo e do próprio Estado. Vamos concluir aquela conferência abordando a perspectiva da pedagogia histórico-crítica sobre a defesa da escola pública, começando por observar que a situação em que nos encontramos repõe na ordem do dia uma divisa lançada vários anos atrás e que já havia sido esquecida: socialismo ou barbárie. Com efeito, este parece ser o dilema vivido pela educação pública na conjuntura atual. A cada dia vai ficando mais evidente que a sociedade capitalista cada vez mais se põe problemas que não é capaz de resolver. A solução desses problemas implica, pois, a transformação das relações sociais vigentes, a construção de uma nova sociedade, o que recoloca em evidência, agora de forma radical, a questão do socialismo. Hoje, no Brasil, estamos diante de um verdadeiro suicídio democrático, ou seja, as próprias instituições ditas democráticas golpeiam o Estado democrático de direito pela ação articulada da grande mídia, do parlamento e do judiciário, que, pelo golpe, se apossaram do executivo. Esse suicídio se consumou com os golpistas tendo emplacado um de seus candidatos, Jair Bolsonaro, nas eleições de outubro de 2018. Dessa forma, legitimados pelas urnas, a democracia matou-se a si mesma.
pois o estado de exceção, com todas as arbitrariedades que vêm sendo cometidas ao arrepio da Constituição e recorrendo a leis que se converteram em instrumentos do exercício do arbítrio, continua vigorando pela ação de agentes que podem se vangloriar de terem sido eleitos democraticamente. Mas o fato é que podemos contrapor-lhes que se trata de uma democracia mutilada por regras do jogo espúrias, excluindo da disputa, por meio de condenação sem provas, o candidato que tinha preferência majoritária da população. Assim, constatamos que nós já tivemos uma democracia ultra restrita na República Velha, com as eleições a bico de pena substituindo o voto censitário do Império. Tivemos, depois, a democracia restrita da República Populista, que, quando ameaçava ampliar-se, foi vitimada por um golpe militar que instituiu uma democracia excludente. E agora é imposta ao povo brasileiro uma democracia suicida, que significa exatamente que o povo, no exercício de sua soberania, iludido por falsas promessas, vota, elege os seus próprios algozes. E numa democracia suicida, a morte da educação pública está mais do que anunciada. É contra esse estado de coisas que precisamos lutar. É nessa direção que se posiciona a pedagogia histórico-crítica, entendendo que o desenvolvimento da educação, e especificamente da escola pública, entra em contradição com as exigências inerentes à sociedade de classes de caráter capitalista. Esta, ao mesmo tempo em que exige a universalização da forma escolar de educação, não pode realizá-la plenamente, porque isso implicaria sua própria superação. Com efeito, o acesso de todos, em igualdade de condições, às escolas públicas organizadas com o mesmo padrão de qualidade, viabilizaria a apropriação do saber por parte dos trabalhadores. Mas a sociedade capitalista se funda exatamente na apropriação privada dos meios de produção. Assim, o saber, como força produtiva independente do trabalhador, se define como propriedade privada do capitalista. O trabalhador, não sendo proprietário de meios de produção, mas apenas de sua força de trabalho, não pode, portanto, se apropriar do saber. Desse modo, a escola pública, concebida como instituição de instrução popular, destinada a garantir a todos o acesso ao saber, entra em contradição com a sociedade capitalista. Em suma, na sua radicalidade, o desafio posto pela sociedade de classes de tipo capitalista à educação pública só poderá ser enfrentado em sentido próprio, isto é, radicalmente, com a superação dessa forma de sociedade. A luta pela escola pública coincide, portanto, com a luta pelo socialismo, por ser este uma forma de produção que socializa os meios de produção, superando sua apropriação privada. Com isso, socializa-se o saber, viabilizando sua apropriação pelos trabalhadores, isto é, pelo conjunto da população. É esta a luta em que está empenhada a pedagogia histórico-crítica, que põe como finalidade principal da escola a socialização do saber elaborado, isto é, do saber científico, artístico e filosófico. Na conferência de abertura da 13ª Reunião Regional Sudeste da Amped, proferida em 15 de julho de 2018, considerando o tema central da reunião da Amped, entendi ser pertinente abordar a relação entre a pós-graduação e defesa da educação pública. Para tanto, comecei por considerar sucintamente o significado da expressão escola pública, mostrando que o conceito de público se contrapõe a privado, referindo-se, portanto, ao que é comum, coletivo, por oposição ao particular e individual. Mas, numa outra acepção, público diz respeito à população, o que lhe confere o sentido de popular, por oposição ao que se restringe aos interesses das elites. Finalmente, público está referido ao Estado, ao governo, isto é, ao órgão instituído em determinada sociedade para cuidar dos interesses comuns, coletivos, relativos ao conjunto dos membros dessa mesma sociedade. Após explicitar cada um desses significados, observei que o último, isto é, o público como estatal, é o que veio a prevalecer no século XX. Dado seu caráter abrangente, que ultrapassa os limites e ambiguidades das duas acepções anteriores,
penso que poderíamos considerar este último conceito como correspondente à escola pública propriamente dita. No entanto, desde as 2 últimas décadas do século XX, vem ocorrendo uma diferenciação conceitual, ao entrar em cena as ideias de público não estatal, de terceiro setor e correlatas, pondo em questão o significado, a importância e a necessidade da educação pública. E concluí esse primeiro tópico considerando que na história da educação brasileira é possível observar que esses 3 sentidos, de certo modo, se implicam. Na primeira etapa da educação colonial, que vai do século XVI a meados do século XVIII, a instrução pública era ministrada basicamente nas escolas mantidas por ordens religiosas, subsidiadas pelo reino português, combinando-se com o preceptorado privado provido no seio das famílias mais abastadas. Na segunda etapa, iniciada em 1759, com as reformas pombalinas, surge um ensino estatal materializado nas aulas régias, combinado também com iniciativas particulares, como o ilustra o caso de Francisco Xavier de Souto Faria, que em 1793 requer licença para ensinar, sendo que no documento que concedeu a licença consta que ele pretendia ter a sua escola pública de ler, escrever e contar. Então, um indivíduo particular abriu uma escola chamada de escola pública. Trata-se, pois, de uma escola coletiva. O público tem sentido de coletiva. Trata-se, pois, de uma escola coletiva, de iniciativa privada, que aí é considerada como escola pública. No período do Império, a par das tentativas precárias e intermitentes de instituir a educação pública, ocorreu um movimento crescente pela desoficialização do ensino, que veio a culminar no ensino livre decretado pela Reforma Araújo de Carvalho em 1879. Embora no nível elementar as escolas públicas fossem predominantes, no nível secundário a supremacia da iniciativa privada era total, limitando-se a iniciativa pública apenas ao Colégio Pedro II. Passei, em seguida, ao segundo tópico, em que abordei o surgimento da universidade como uma instituição de ensino, mas também de pesquisa, anotando que o padrão que veio a predominar nas universidades europeias foi aquele em que os pesquisadores se formavam e produziam ciência no mesmo processo em que eram preparados os profissionais liberais, sem a existência de uma estrutura específica para esse fim. Por isso, nas universidades europeias, o título de doutor era concedido mediante elaboração e defesa de teses, sem a necessidade de cursos ou programas de pós-graduação. A institucionalização da pós-graduação é algo que prosperou nas universidades dos Estados Unidos e de lá acabou por se estender para o Brasil. E mais recentemente começou a ser adotado também nas universidades europeias, vindo a se incorporar no assim chamado Protocolo de Bolonha. Tendo apontado na conclusão do segundo tópico a questão da pós-graduação, tratei no terceiro tópico da pós-graduação no Brasil, destacando que a experiência de pós-graduação brasileira resultou de uma dupla influência. O modelo organizacional americano, que foi articulado no funcionamento efetivo do processo formativo, com o modelo europeu pautado pela exigência do trabalho teórico autonomamente conduzido. Daí temos chegado a um modelo brasileiro de pós-graduação, sem dúvida, bem mais rico do que aqueles dois que lhe deram origem, pois promoveu a fusão entre uma estrutura organizacional bastante articulada, derivada da influência americana, e o empenho em garantir um grau satisfatório de densidade teórica decorrente da influência europeia. Embora implantada segundo o espírito do projeto militar do Brasil Grande, e da modernização integradora do país ao capitalismo de mercado, a pós-graduação se constituiu num espaço privilegiado para o incremento da produção científica. No caso da educação, contribuiu de forma importante para o desenvolvimento de uma tendência crítica, que, gerando estudos consistentes a contrapelo da orientação dominante, alimentou um movimento emergente de propostas pedagógicas contra-hegemônicas. Passei, enfim, ao quarto tópico, no qual resgatei a origem da Amped, que se instituiu por indução da CAPES, porém assumindo uma posição autônoma ao se organizar não apenas como Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, como pretendia a CAPES,
mas como Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, admitindo, portanto, não somente sócios institucionais, ou seja, os programas de pós-graduação, mas também sócios individuais representados pelos docentes e pesquisadores dos programas. Nessa condição, a ANPED se constituiu um dos principais elementos da luta em defesa da educação pública, tendo integrado o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na Constituinte, na LDB e na elaboração e tramitação do projeto do Plano Nacional de Educação, e assim vem procedendo em todas as ocasiões nas quais a defesa da educação pública exige a manifestação dos programas e dos pesquisadores da área de educação. De fato, a ANPED ocupa uma posição estratégica na luta em defesa da educação pública, porque é nas universidades públicas e especificamente em seus programas de pós-graduação que se desenvolve mais de 90% da ciência produzida no país. Assim sendo, o fortalecimento da educação pública, especificamente no segmento da universidade pública, é condição para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, sem o que nossa soberania resulta ameaçada. Além disso, ao formar os pesquisadores e capacitar profissionais altamente qualificados para formular as políticas educacionais e liderar os processos educativos, a pós-graduação desempenha papel decisivo no fortalecimento de uma educação com o mesmo padrão de qualidade acessível a toda a população brasileira, o que só pode ser atingido por meio da oferta pública. E concluí esse tópico destacando que a luta em defesa da escola pública continua bastante difícil. Com efeito, se nos debates envolvendo a primeira LDB, o confronto era com os interesses privados que, capitaneados pela Igreja Católica, buscavam assegurar os subsídios públicos. E se, por ocasião da segunda LDB, o embate se deu com a própria instância governamental, ou seja, com o governo FHC, cuja política educacional seguiu os ditames da orientação neoliberal, no contexto atual, a luta se tornou mais complexa, pois o enfrentamento se dá diretamente com os grandes grupos empresariais que, além de atuar no ensino, têm ramificações nas forças dominantes da economia e também na própria esfera pública, seja junto aos governos, seja penetrando no interior das próprias redes de educação pública. À guisa de conclusão, fiz referência às políticas e resistências que figuravam como subtítulo do tema central do evento e, como nos encontrava no eleitoral, alertei para o risco de que o golpe viesse a se legitimar pelo voto, o que de fato acabou acontecendo com a eleição de Bolsonaro. E encerrei chamando a atenção para a necessidade de se organizar uma mobilização política ampla, articulando o plano de emergência em 10 pontos da Frente Brasil Popular, o Congresso do Povo Brasileiro e a Conferência Nacional Popular de Educação, organizada pelo Fórum Nacional Popular de Educação, reforçando assim a luta em defesa da educação pública universal, laica e gratuita. Na conferência de abertura do primeiro período letivo deste ano da Faculdade de Educação da UNB, tratei da questão da defesa da escola pública na conclusão, após ter mostrado que, apesar de proposta em 1931 nos estatutos das universidades brasileiras, na forma da Faculdade de Educação, Ciências e Letras, a Faculdade de Educação veio a ganhar sua primeira existência efetiva exatamente na Universidade de Brasília, onde foi instalada em 1966. Tratei em seguida do surgimento e trajetória histórica do curso de Pedagogia, e da emergência e consolidação da pós-graduação. Assim, à guisa de conclusão, considerei o contexto de dificuldades da conjuntura atual para a educação pública e, restringindo-me ao nível superior, fiz a crítica da intromissão do Banco Mundial nos nossos assuntos educacionais, ousando propor que o Brasil passe a cobrar taxas dos estudantes das universidades públicas conforme o nível de renda. O argumento apresentado é aquele mesmo já brandido pelos conservadores e adeptos da economia de mercado aqui mesmo no Brasil, desde a Constituinte, quando for o voto vencido, tendo surgido em diferentes ocasiões projetos de lei propondo a cobrança nas universidades públicas, com a consideração de que a maioria de seus estudantes pertence aos estratos econômicos de maior renda. Contra esse tipo de argumento, cumpre considerar que a questão da desigualdade social não é um problema da universidade.
Trata-se de um problema cujo fundamento se encontra na estrutura econômica da sociedade, que, por sua vez, é agravada por uma estrutura tributária injusta em que predomina a modalidade do imposto regressivo. Ora, aí está o cerne da questão, uma vez que a estrutura e funcionamento do Estado é assegurada pelos impostos arrecadados de toda a sociedade. Com a predominância do imposto regressivo, toda a estrutura do Estado é mantida basicamente pela população de menor renda, ou seja, aqueles que vivem do trabalho, a classe trabalhadora. Considerando que as universidades públicas são mantidas com uma fatia dos impostos arrecadados pelo Estado, isso significa que seus recursos provêm dominantemente das camadas mais pobres da sociedade. Portanto, essas são as que teriam mais direito de usufruir das atividades desenvolvidas pelas instituições de ensino superior públicas. A conclusão é, portanto, que não deixa de ser procedente o argumento que considera uma injustiça as universidades públicas beneficiarem principalmente as camadas jamais favorecidas da sociedade. No entanto, o raciocínio que precisa ser adicionado a essa análise é que não cabe à universidade fazer justiça tributária. A referida injustiça decorre da estrutura tributária e não da estrutura e funcionamento da universidade. Consequentemente, aquilo de que se trata é de uma reforma tributária que torne dominante o tipo progressivo de imposto, adotando-se para todos os casos a regra: quem ganha mais deve pagar mais. Feito isso, não se configurará como uma injustiça estudantes de famílias com maior renda terem acesso ao ensino gratuito da universidade pública, pois eles já pagaram antes, ou seja, eles já terão contribuído pela forma de arrecadação dos impostos com um maior quinhão para a manutenção da universidade pública. Então, não caberia ficar fazendo análise de renda a posteriori. Essa consideração é de grande relevância porque, se for atribuída à universidade a tarefa de analisar o nível de renda de seus estudantes para estabelecer taxas de cobrança conforme as faixas de renda, ela será obrigada a criar toda uma estrutura permanente de análise dos níveis de renda, que, obviamente, poderão variar durante o tempo de frequência dos estudantes na universidade. E deverá, além disso, criar uma estrutura de cobrança. Deverá, pois, instalar setores ou departamentos específicos para o desempenho dessas tarefas. Consequentemente, a manutenção de toda essa estrutura consumirá parte considerável do seu orçamento, parte essa que não deveria ser desviada de suas funções essenciais, a saber, o ensino, a pesquisa e a extensão. Na verdade, tratar-se-ia de uma espécie de desvio de função. Não, a universidade não deve ser onerada com esse tipo de atividade. Ela deve estar liberada para produzir, pela pesquisa científica, novos conhecimentos e para formar, com elevada qualidade, os profissionais requeridos pela sociedade. Aliás, sem criar novas estruturas de custo, as universidades públicas já vêm contribuindo para corrigir parte das distorções do sistema tributário, no reconhecimento de que deve atender prioritariamente àqueles que contribuem mais para a sua manutenção, ou seja, os membros da classe trabalhadora. Isto está sendo feito pelo sistema de cotas, que, convenhamos, é um procedimento bem mais racional do que a cobrança de anuidade segundo a faixa de renda dos alunos. Que essa cobrança seja proposta pelo Banco Mundial é até compreensível, embora devamos rechaçar essa intromissão em assuntos internos do nosso país. Mas é compreensível, porque como banco ele seguia pela lógica do capital, que busca converter tudo em mercadoria. E não nos iludamos, a introdução da cobrança de anuidade dos alunos é o primeiro passo para a privatização das universidades que hoje são definidas como públicas. Ocupando os postos governamentais, os intelectuais conservadores acionam reformas educacionais regressivas, procurando desconstruir os limitados avanços que ocorreram nos governos Lula e Dilma. Para isso, retomam o espírito autoritário que foi a marca do período da ditadura militar. E conclamei, então, na conclusão, os presentes a organizar tenazmente a resistência, preparando-nos para uma luta longa, porque os que se apoderaram do governo não vão abrir mão dele facilmente. Feitos esses destaques das 4 conferências que proferi ultimamente sobre a defesa da educação pública, fiquei me perguntando o que eu poderia acrescentar nesta 5ª conferência.
constato que, além do 11º Seminário Nacional do STEB-BR, este evento coincide também com o 4º Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI, e com o 1º Seminário Internacional do STEB-BR, o que implicou na inclusão na programação de 2 mesas, versando a mesa 1 sobre trabalho e o desmonte dos direitos sociais, e a mesa 2 sobre empresariamento da educação. Levando em conta o tema da primeira mesa, podemos considerar que um dos direitos sociais negado cronicamente pela histórica resistência de nossas elites em manter a educação pública no Brasil, e que agora vem sendo desmontado de forma agressiva pelo grupo que empolgou o poder no Brasil, né, é o direito dos trabalhadores à educação. Direito esse que só poderia ser garantido com a instalação de um sistema público de ensino com o mesmo padrão de qualidade acessível a toda a população do país. Comento, então, a seguir o desmonte do direito à educação, começando pela histórica resistência de nossas elites na manutenção e desenvolvimento da educação pública no Brasil. Esse fato pode ser constatado desde a chegada dos primeiros jesuítas em 1549, como testemunhou o padre Manuel da Nóbrega em carta escrita em agosto de 1552. Tendo vindo com o mandato do rei de Portugal para realizar a obra da catequese, que implicava a instrução dos indígenas, essa obra devia ser mantida pela coroa. No entanto, na carta, Nóbrega informava que o rei de Portugal enviava recursos para a manutenção dos padres, mas não para a construção de escolas. Então, testemunhou Nóbrega, o que recebíamos, tudo aplicamos a esta casa da Bahia para os meninos. E nós, no vestido, remediamo-nos com o que ainda do reino trouxemos, porque a mim ainda me serve a roupa com que embarquei. E no comer, vivemos por esmolas. Vejam, eles tinham chegado em março de 1549. Em agosto de 1552, portanto, 3 anos e meio depois, ele ainda estava com a mesma batina que tinha chegado aqui. Para ver como sofrem os professores, desde aquela época. E mesmo depois que conseguiram pelo Estatuto da Redízima condições bem mais favoráveis de funcionamento, os jesuítas dedicaram-se principalmente ao ensino das próprias elites dirigentes, não à educação popular, propriamente. O resultado foi que, tendo exercido o monopólio do ensino na colônia brasileira por 210 anos, ao serem expulsos em 1759, a soma dos alunos de todas as instituições jesuíticas não atingia 0,1% da população brasileira. Por quê? Porque dela estavam excluídas as mulheres, portanto 50% já estava fora. Os escravos, portanto mais 40% ficaram de fora. Os negros livres, os pardos, os filhos ilegítimos e as crianças abandonadas. Então, era uma educação simplesmente para a elite dirigente. Igualmente, no caso das reformas pombalinas, diante da insuficiência dos recursos orçamentários, era frequente ocorrer atraso nos salários dos professores, como está ocorrendo agora em alguns estados, né? O Rio Grande do Sul já está lá no 7º ano que os professores recebem parceladamente com grande atraso, né? O 13º é dividido em 13 vezes. Conforme a constatação de Vialta, a coroa, em determinadas ocasiões, chegou mesmo a delegar aos pais a responsabilidade pelo pagamento dos mestres. Então ele conclui: isso mostra como a educação, tornada pública pela lei, esteve em grande parte privatizada. Com a independência política, proclamada em 1822, a situação de penúria prosseguiu, o que se confirma com a constatação de que, durante os 49 anos correspondentes ao Segundo Império, entre 1840 e 1888, a média anual dos recursos financeiros investidos em educação foi de 1,8% do orçamento do governo imperial, destinando-se para a instrução primária e secundária a média de 0,47%. O ano de menor investimento foi 1844, com 1,23% para o conjunto da educação e 0,11% para a instrução primária.
E o ano de maior investimento foi o de 1888, com 2,55% para a educação e 0,73% para a instrução primária e secundária. Era, portanto, um investimento irrisório, o que ficou muito claro numa declaração de Rui Barbosa, quando ele afirmou o seguinte: o Estado no Brasil consagra a esse serviço apenas 1,99% do orçamento geral, enquanto as despesas militares nos devoram 20,86%. Então, não chegava a 2% para a educação, e para as despesas militares passava de 20%. E a referida situação não se alterou com o regime republicano, tanto assim que ao longo da Primeira República o ensino permaneceu praticamente estagnado, o que pode ser ilustrado com o número de analfabetos em relação à população total, que se manteve no índice de 75% entre 1900 e 1920, sendo que o seu número absoluto aumentou de 12.939.753 em 1900 para 23.142.248 em 1920. Então, se relativamente, o percentual manteve-se com 75%, como a população aumentou bastante, então isso significa que em números absolutos a população dos analfabetos quase dobrou. Passou de 12 milhões para um pouco mais de 23 milhões. Em relação à população de 15 anos e mais, o índice no mesmo período foi de 65%, tendo o número absoluto de analfabetos aumentado de 6.348.869 em 1900 para 11.401.715 em 1920. Aqui, também em relação aos 15 anos ou mais, se confirma que quase dobrou, de 6 milhões e pouco para mais de 11 milhões. Após a Revolução de 1930, o incremento da industrialização e urbanização provocou também um incremento correspondente nos índices de escolarização, sempre, porém, em ritmo aquém necessário à vista dos escassos investimentos. A Constituição de 34 introduziu a vinculação orçamentária, nos seguintes termos: a União e os municípios deveriam aplicar nunca menos de 10% e os estados 20% da arrecadação de impostos na manutenção e desenvolvimento dos sistemas educacionais. No entanto, os investimentos federais em ensino passaram de 2,1 em 1932 para 2,5 em 1936, na vigência da Constituição. 32 era 2,1. 34, a Constituição determina que a União deve aplicar nunca menos de 10%. E aí passou de 2,1 para 2,5. Os estaduais se reduziram, vejam bem. Os estaduais deveriam aplicar pelo menos 20%. Eles aplicavam 15% em 1932, 15%, e em 1936 tinha reduzido para 13,4%. E os municipais também deveriam aplicar até 20%, se ampliaram de 8,1% para 8,3%. Grande aumento, em 6 anos, com a Constituição determinando 20%. A vinculação orçamentária foi retirada da Constituição de 37 do Estado Novo e foi retomada na de 46, que fixou em 20% para estados e municípios e 10% para a União. No entanto, em 1955, portanto, 9 anos após a entrada em vigor da Constituição, nós tínhamos os seguintes índices: União, 5,7%, estados, 13,7%, e municípios, 11,4%. Sob a vigência da LDB, de 20 de dezembro de 61, na breve gestão de Darcy Ribeiro no Ministério da Educação, entre setembro de 62 e janeiro de 63, considerando a situação calamitosa do ensino,
foi estabelecido um plano de emergência. Situação calamitosa porque, no curso primário, apenas 45% das crianças de 7 a 11 anos estavam matriculadas, sendo que desse total, a metade estava cursando a primeira série. Apenas 21,4% alcançavam a segunda, 19,3% a terceira e apenas 14,1% a quarta. Então foi estabelecido um plano de emergência que previa a aplicação de recursos dos 3 níveis de ensino em montantes superiores àqueles garantidos pela Constituição. Seria 12% em 63, 15% em 64 e 20% em 65, o que, entretanto, se inviabilizou com o golpe empresarial militar desfechado em 31 de março, consumado em 1º de abril de 1964. O plano de emergência foi posto de lado. As constituições do regime militar de 67 e a emenda 69 voltaram a excluir a vinculação orçamentária. E o que nós constatamos? Que o orçamento da União para a Educação e Cultura caiu de 9,6% em 65 para 4,31% em 75, 10 anos depois. A atual Constituição, de 88, como é bem sabido, estabeleceu 18% para a União e 25% para estados e municípios. Mas como o texto constitucional estabelece esses percentuais mínimos em relação à receita resultante de impostos, além do desrespeito à norma estabelecida na Constituição, encontrou-se, especialmente a partir do governo FHC, um outro mecanismo de burlar essa exigência. Passou-se a criar novas fontes de receita, nomeando-as, porém, não com a palavra imposto, mas utilizando o termo contribuição, como são os casos da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CID, Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico, aquela sobre o petróleo. A essas receitas, como não recebem o nome de impostos, não se aplica a vinculação orçamentária constitucional dirigida à educação. Além disso, também a partir do governo FHC, instituiu-se a DRU, Desvinculação das Receitas da União, que permite subtrair 20% das vinculações orçamentárias. Nesse quadro da resistência das elites, representada pelos sucessivos governos em priorizar os investimentos em educação, compreende-se o empenho do movimento dos educadores em continuar lutando pelo índice de 10% do PIB, que finalmente foi atingido no novo PNE aprovado em junho de 2014. Previu chegar aos 7% no 5º ano e 10% no 10º ano. No entanto, assim como o plano de emergência proposto por Darcy Ribeiro em 62 foi cortado pelo golpe militar de 64, o novo Plano Nacional de Educação também já se tornou letra morta com o golpe jurídico mediático parlamentar desfechado em 2016. Com efeito, várias metas já venceram sem serem atingidas, e as que irão vencer em 2024 já se encontram inviabilizadas, pelo menos até 2037, pela Emenda Constitucional 95, apelidada de PEC do Fim do Mundo, que impede o aumento dos gastos públicos por 20 anos. Assim, se historicamente o direito dos trabalhadores à educação vinha sendo negado, na situação atual, esse direito está sendo, de forma agressiva, simplesmente desmontado, pois não apenas se detecta uma resistência a ampliar os recursos financeiros, mas são anunciados cortes em percentuais significativos dos recursos que haviam sido destinados à educação pública, escancarando a preferência pelo total empresariamento da educação, tema que acredito vai ser aprofundado nesse evento pela mesa 2, que vai tratar do empresariamento da educação. Em suma, o governo atual assume, até mesmo no discurso, que a educação, em especial a educação pública, não deve ser considerada prioridade. A prioridade agora é a renúncia à soberania do país, a venda na bacia das almas de todos os seus bens, tanto naturais, do solo e subsolo, como os produzidos pelo povo brasileiro, incluídas as próprias empresas nacionais, como declarou em sua visita aos Estados Unidos o ministro da Economia Paulo Guedes, defendendo não apenas a fusão do Banco do Brasil com o Banco of America, mas afirmando que venderia até mesmo o Palácio Presidencial.
Então, o país está sendo destruído pelos atuais governantes, um crime de lesa pátria, pelo qual deveriam ser julgados, condenados e severamente punidos. Bom, vamos concluindo, então. Na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a educação não é o principal determinante das transformações sociais e, consequentemente, não pode atuar de forma inteiramente autônoma. Ao contrário, sendo uma modalidade da prática social global, a educação só pode impulsionar as transformações, articulando-se aos movimentos sociais populares que lutam para superar a ordem social atual. Efetivamente, de modo especial em um país injusto e desigual como o nosso, o problema da educação não pode ser resolvido sem mudanças na própria estrutura econômica da sociedade. Aliás, ainda que em diferentes graus, isso vale para todos os países, uma vez que o sistema capitalista, ao atingir na atualidade seu mais alto índice de desenvolvimento econômico e tecnológico, tornou-se ao mesmo tempo inerentemente excludente, o que impede que se atinja a meta da universalização de uma escola de qualidade. É evidente que quanto mais aumentam os índices de exclusão, o que tende a se agravar continuamente com a brutal concentração econômica nos grandes monopólios que caracteriza o capitalismo atual, a meta da universalização da educação fica cada vez mais distante. Isso mostra que esse sistema social gera mais e mais problemas que é incapaz de resolver. Tal fato significa que é necessário romper com essa estrutura socioeconômica que socializou a produção, o trabalho, mas mantém em mãos privadas os meios de produção. Impõe-se, pois, a socialização dos meios de produção e dos bens produzidos em consonância com a socialização já efetivada das formas de produção. Somente assim a imensa riqueza produzida pela humanidade deixará de beneficiar parcelas minoritárias em detrimento da maioria e reverterá em benefício de todos e de cada um dos seres humanos. Estarão criadas, então, as premissas que viabilizarão a implantação de um sistema educacional capaz de assegurar o pleno desenvolvimento de todos os indivíduos. Diante do quadro adverso da situação atual em todo o mundo, mas de forma ainda mais dramática em nosso país, fica evidente a necessidade de se organizar um amplo e consistente movimento de resistência contra o governo antipopular e antinacional. Tal resistência depende do desenvolvimento da consciência social dos trabalhadores da cidade e do campo, que, por sua vez, implica dois aspectos organicamente articulados entre si: a educação, com destaque para a forma escolar, e a própria ação das massas organizadas. A educação escolar é o meio mais adequado para a apropriação pelos trabalhadores das conquistas históricas da humanidade, que lhes aguçarão a consciência da necessidade de intervir praticamente para dar continuidade ao processo histórico, conduzindo-o a um novo patamar. Mas essa formação histórica deve ser articulada com as ações coletivas sistematicamente organizadas, como, aliás, preconiza a pedagogia histórico-crítica ao considerar a educação como mediação no interior da prática social, tendo, pois, a prática social ao mesmo tempo como ponto de partida e ponto de chegada da educação. Enfim, na perspectiva neoliberal hoje hegemônica, jamais a educação pública será considerada prioridade nacional. Nas circunstâncias atuais, a defesa da educação pública só poderá se manter como uma bandeira das forças populares em sua luta para superar a desordem atual e construir uma sociedade verdadeiramente emancipada. Muito obrigado.